Muito bem, hoje nós vamos estudar talvez aquilo que para a nossa família, né, compartilhar com vocês que estão nos assistindo, a primeira ordem dada ao ser humano, né? Talvez você pudesse responder. Qual é a primeira ordem que o ser humano recebeu? Você sabe? Você sabe, Chay? A primeira ordem, qual é? Deus mandou Adão e Eva para não pegar o fruto da árvore do bem e do mal. Não foi a primeira. Muito bem. E aí eu? E aí eu sabe. E aí eu sabe? Vamos lá. Vamos pegar. Vamos Bi, qual a primeira ordem que Deus deu para o ser humano? Ele criou o ser humano e falou o que para eles? Esqueceu. Mas não é a coisa da árvore do bem e do mal? Que não pegar o fruto? Não foi a primeira ordem. Não, vocês não estão Essa lembrados. foi a Peguei de segunda surpresa, né? É bom que vocês estão vendo que é coisa bem natural. Dundum, ou quer dizer, Daniel, doutor Daniel, por gentileza. Daniel Apache. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para o ser humano? É, frutificar e multiplicar. Muito bem. Queridos, nós estamos vivendo um momento bastante conturbado. Uma coisa que eu queria lembrar, muitas vezes evangélicos criticam católicos, porque os católicos têm suas imagens de escultura, né? Infelizmente, uma herança que veio da cultura grega, né? Quando o cristianismo se expandiu no meio da cultura romana, do Império Romano, encontrou os povos já tendo o hábito de adorar ídolos. Mas o que é esse tipo de idolatria? No assunto não é idolatria. É pegar algo e amoldar conforme o seu gosto. Você faz um Deus, né? O ser humano quer poder fazer Deus. E eu quero dizer aos evangélicos, aos críticos dos católicos, que estamos fazendo a mesma coisa. Estamos em ponto, não é que nós resolvemos não fazer isso. A primeira ordem que Deus deu ao homem foi: crescei e multiplicai-vos. Você encontra isso no primeiro capítulo de Gênesis, né? Aqui, ó, Gênesis 1, 26. 28. Vamos ler aqui. E Deus os abençoou. Os abençoou quem? Adão e Eva. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O que eu quero dizer, só lembrando um pouquinho, que o homem é rebelde, a coisa mais difícil para o ser humano é obedecer. Então, hoje em dia, até bem pouco tempo atrás, as famílias eram numerosas. Mas eram numerosas porque estavam obedecendo a palavra de Deus? Não. Minha avó teve 13 filhos. A avó da Darcília teve 11 filhos. E várias familiares, quando eu ando aí de táxi, né? As pessoas que veem a foto da família ali na frente do carro. Ah, minha avó, minha bisavó. Muitas famílias numerosas. Mas eu pergunto, faziam isso por obediência à palavra, conscientemente? Eu quero fazer isso para agradar a Deus? Não. As pessoas tinham muitos filhos porque não sabiam como eficazmente ou eficientemente evitar filhos. Ou seja, era circunstancial a obediência. A verdadeira obediência, a obediência de valor, é quando você faz a coisa consciente. Hoje, que eu falo, quando a doutrina mudou, né? Muitos lugares, aqueles que mais têm zelado por essa parte da Bíblia são os católicos. Os evangélicos têm que aprender com os católicos, que eles estão num movimento forte de gerar filhos, nesse aspecto. Se no aspecto de ídolos, escultura, não podemos aprender com eles, talvez eles tenham que aprender conosco, né, os evangélicos, mas no aspecto de gerar filhos. Uma coisa que entra aqui, várias vezes a gente pergunta, e as pessoas falam: ah, mas isso é naquele tempo.
Ah, não é bem assim. Cuidado, amigo. Idolatria é também pegar a Bíblia e fazer o que eu chamo doutrinolatria. Ou seja, a idolatria da doutrina. Você não segue a Bíblia. Você segue o padre, você segue o pastor, o bispo, o papa. Você não segue a Bíblia. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Cada um de nós, pelo Espírito Santo, tem acesso direto a Deus. Acesso direto a Deus. A palavra de Deus é simples e clara. Deus criou o homem e deu uma ordem: crescei e multiplicai-vos, né? Então eu quero deixar essa introdução bem clara, que quando, por uma circunstância, e claro, a gente vive dentro de um tempo, dentro de um momento geográfico, mas hoje nós temos um mundo globalizado. Se você viaja para o Oriente Médio, dentro da cultura muçulmana eles estão se multiplicando. Só que depois da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos movimentos, houve um grande movimento mudando a família, porque o papel da mulher foi redefinido, né? Então, a primeira ordem que Deus deu ao homem, homem e mulher, foi crescer e multiplicar. Queridos, não te pertence decidir. Aliás, te pertence decidir, vou obedecer ou vou desobedecer. Ah, eu quero um, eu quero dois, eu não quero filhos. Isso é o ser humano, como que faz como Saul. A ordem para Saul foi: extermine os amalequitas. Aí falou, não. E ele quis fazer melhor do que Deus. Deus mandou matar tudo. Eu vou poupar um pouco para sacrifício. Às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus. Quer questionar com Deus, analisar. Não, o mundo está cheio. Interessante, o mundo está cheio. Anda pelos interiores, como eu morei em Bela Vista. Cidade que fica com 20, 25 mil habitantes. Nasce gente, vai para Campo Grande, a capital. Nasce gente, vai para São Paulo, os filhos vão saindo. A cidade dificilmente cresce. E as cidades grandes, né, se fosse isso, preocupado com o crescimento, as pessoas coerentemente sairiam dos grandes centros para os campos, para as cidades pequenas. É mentira isso. As pessoas têm medo do quê? Não, mas não tem condições. Primeira coisa, se um missionário fosse pensar em condições de fazer a obra, talvez eu não estivesse aqui pregando o evangelho, falando da palavra de Deus. Um soldado obedece mesmo que lhe custe a própria vida. Então vamos prosseguir. Isso aí é só uma introdução. A primeira ordem que Deus deu ao homem é crescer e multiplicar. É válida até hoje? Você vai me dizer que isso é lei? Não. Prossiga, pega a sua Bíblia e vamos estudar. Então nós vemos, antes de Deus destruir a terra, né, no dilúvio, Deus falou isso: crescei e multiplicai, gerar filhos. Muito bem. Darcília vai ler agora para nós Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Compartilhe. Bom, uma coisa bem interessante, em Noé foi a recriação de tudo novamente. Deus de novo renovando a vida sobre a terra. E a ordem é renovada também. Quer dizer, depois do pecado, porque a ordem dada a Adão foi antes do pecado. Essa ordem dada a Noé foi depois do pecado e depois do dilúvio. Mesmo Deus sabendo que o homem era pecador, teimoso, etc., Deus continua validando a sua palavra, que é para se multiplicar, é para realmente encher a terra. E hoje em dia o pessoal fala, não, mas a terra está cheia. Hoje em dia, mais do que qualquer um, a gente pode dizer que além da terra não estar cheia, a população está começando a minguar. Com certeza. A pirâmide populacional está se estreitando. Tanto que alguns países estão começando a ter problema em termos da aposentadoria, porque não há tantos jovens mais. Vários países da Europa estão com crescimento negativo.
Um verdadeiro absurdo. Por quê? Satanás é muito simples, queridos. E o que está entrando nas igrejas, eu falo, é uma teologia satânica. Isso, teologia satânica? Exatamente. A primeira pessoa que se interessou por teologia foi Satanás. Ele chegou, o que Deus disse? A Eva, não, ele falou para nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva, deixa eu te explicar o que Deus disse. Ele fez teologia. O primeiro teólogo, o primeiro pastor, o primeiro papa foi o próprio Satanás. Deixa eu explicar para vocês o sentido do texto. E ele explicou tão bem, que Eva seguiu. Mas foi por causa da explicação? Não. É porque a explicação de Satanás coincidia com o desejo de Eva. E hoje as pessoas seguem aquelas pessoas que pregam aquilo que eles querem ouvir. Puxa vida, pastor prega isso. Hoje os pastores nada mais são do que palestrantes assalariados. Olha aqui, pastor, está aqui tudo que o senhor tem que pregar. É isso, isso e isso. Se o senhor quiser ser pastor da nossa igreja, da nossa denominação, o senhor não tem a liberdade de pregar aquilo que Deus põe no seu coração. Os pastores falam, gritam, fazem coisa, mas a programação, a convicção deles está toda pré-programada. O seu pensamento, a linha de condução, eles não têm a liberdade de seguir aquilo que o Espírito Santo revela em sua palavra. Queridos, o mundo caiu. Houve o dilúvio e a destruição. Agora, eu sou descendente de Noé. Você que está me ouvindo é descendente de Noé. Vocês, meus filhos, são descendentes de Noé. Uma coisa, o que você vê? Uma coisa que eu acho que você não colocou. Toda vez que chove, né, nós temos um contrato com Deus. Um contrato. Toda vez que chove, o que você vê no céu, nesse formato? O arco-íris. Né? Quando você vê o arco-íris, ali está uma assinatura e a lembrança de um contrato. O arco-íris não é símbolo, é multicor, não é propriedade, né, do movimento LGBT. É nossa propriedade, inclusive na nossa família, o arco-íris faz parte do nosso brasão, do nosso escudo, que nós temos toda uma simbologia. Lembra o pacto que Deus fez com Noé. E Deus está cumprindo. A terra não está sendo inundada novamente. Não a ponto de matar todos os homens. E Deus falou para Noé, crescer e multiplicar. Essa passagem que Darcília leu agora. Você como descendente de Noé, como signatário desse contrato, quando chove, vem as nuvens e depois aparece aquele lindo arco-íris. Para você é só um espetáculo, né? É só uma coisa bonita. Para outros é só um fenômeno físico de refração. Não, queridos. É um contrato que te é lembrado. E que você, não tem a menor consciência, e se tem, você fala, não é mais válido. Eu quebro esse contrato. Hoje a Europa está sofrendo. Crescimento negativo. Quem estão se multiplicando? Os povos. Os islâmicos na Europa. Os povos, eu amo meus irmãos islâmicos porque eles são criados por Deus, mas eles precisam conhecer a salvação. Eles precisam reconhecer a Jesus. Os povos não cristãos estão se multiplicando e os cristãos não querem se multiplicar. Existe uma verdadeira hoje guerra demográfica. Israel hoje esqueceu, a nação de Israel, a quem eu tanto amo, se esqueceu. O índice de natalidade da mulher israelita é menor do que o índice de natalidade da mulher palestina. Os povos ao redor de Israel estão crescendo, se multiplicando, se multiplicando. Israel está crescendo num passo menor, o que ajuda quando chegam pessoas de fora, né, fazendo aliar. Queridos, pensa bem uma coisa. O teu pastor pode falar o texto é bem grande, você falar, isso é coisa do Antigo Testamento. Nós vamos agora pular para o Novo Testamento, nós vamos fazer um passeio. Ou vai ser Salmos? Vamos ler Salmos, né, que eu te pedi, depois eu vou, Darcília, você abre no Novo Testamento.
E aí lê para nós Salmo 127, 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. E aí? O que você acha Eu disso? acho que é aquela coisa, todo mundo acha... Aqui compara os filhos à herança, aquela possessão, dinheiro, essas coisas assim. Então, as pessoas nunca rejeitariam dinheiro, nunca. Sempre dinheiro as pessoas querem mais. Mas quando são filhos, porque filho exige esforço, filho exige tempo, paciência, aí eles já não querem, eles querem seu próprio conforto momentâneo. Naquele momento, eles querem ter o conforto de não ter tanta dor de cabeça, não ter tanta gente para cuidar e aí acabam evitando a herança de Deus, porque Deus recompensa. E aí, você que é minha filha mais velha, está com 19 anos, já está pronta para casar. Qual o seu pensamento sobre isso? Não, o que está escrito está claro, eu creio no que está escrito. Você vai evitar filhos? Não. Mas se seu marido ou seu futuro esposo não compartilhar dessa ideia, isso seria um quesito eliminatório? Eu acho que a pessoa tem que, se a pessoa não aceitar, se não tem como entrar num acordo, não tem como casar sem entrar num acordo. Você abriria a mão para casar? Entrar em acordo com... Não, tô falando assim, eu não abriria a mão. Ok. Então, qualquer um que vier se interessar pelas minhas filhas, pelos meus filhos, precisarão aceitar a condição de filhos. Tem gente que ficou vermelha aqui. Fui eu? Eu estou vermelho? Vocês estão me achando meu rosto vermelho? Isabel, vamos ver a sua opinião, Isabel. Leia o texto que nós separamos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É só 3? Isso. Sim. Qual o seu pensamento sobre isso, Isabel? Bom que os filhos podem dar trabalho, mas também são alegria, assim. É muito bom ter uma família grande. E você pretende entrar em acordo com o seu noivo a esse respeito? Ou você abriria a mão da orientação bíblica para poder alcançar? Você prefere ficar solteiro ou casar evitando filhos, se for a única forma? Não, eu prefiro ficar solteiro. Mas se você achar um noivo que concorde com isso? Aí dá. Então, aqui, minhas filhas estão querendo me bater, ó. Cuidado, se amanhã eu amanhecer com um galo aqui, já sabe que eu apanhei das mulheres aqui. Muito bem. Agora, em vez de seguir a sequência original, eu quero mostrar um pouquinho para vocês no Novo Testamento. Queridos, eu acho a vida é fantástico. Falar com você, poder expressar minha emoção, poder brincar com a minha filha. É isso que Deus quer. Deus quis uma família. Deus quis uma família. O céu é um lugar maravilhoso, é uma grande família. E a gente quer evitar essa experiência. Hoje o principal alvo da vida é dinheiro, é carreira. As mulheres, os homens se esqueceram. É trabalhoso ter filhos? Muito, mas é recompensador. Vale a pena. É o desejo. Quando a gente fala, quantas igrejas estão preocupadas em missões, levantar dinheiro para missões, evangelizar, e os ventres não são missionários, são ventres estéreis. Vamos ao Novo Testamento, depois a gente volta, né? 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Você já ouviu algum pastor pregar sobre isso? Aqui, Tá falando sobre a mulher, né? falando sobre a mulher, nós estamos aqui no qual? Esta Onde parte seremos? daí, em 1 Timóteo 2, de 9 a 15, está se falando da mulher, do papel da mulher. E no final ele
conclui o papel da mulher falando: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Todo esse texto de 9 a 15 é uma orientação para a mulher no Novo Testamento, mas a maioria não segue. Sabe por quê? Não combina muito com a cultura. Não combina. E como não combina com a cultura, primeiro a tradição dos homens, primeiro a cultura, depois a palavra. Ou seja, isso é idolatria, isso é rebelião, isso é ser como Saul. Aqui fala, a mulher salvar-se-á gerando à luz filhos. Se é a mulher que não tem condições, tudo bem. Aí é questão de Deus. É Deus que... É Deus, iniciativa de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que é Deus que fecha os ventres. Deus abre os e Deus fecha, queridos. É muito simples. Agora, você vai falar, agora eu estou onde? Eu estou na graça. Eu estou no Novo Testamento. Paulo. Não existe outra. É uma mensagem só na Bíblia. Deus quer filhos. Nós somos apenas os instrumentos. O filho não é meu. Esses filhos que estão aqui não são meus. Pertencem a Deus. Eu tenho que exercitar, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar. Eu poderia ganhar dinheiro e guardar se eu tivesse só as duas mais velhas. Tá bom. Já pensou? Bem mais fácil? Mas eu não nasci para ter vida fácil. Nós somos guerreiros, nós somos soldados. Então, você que fala tanto em evangelismo, você que se preocupa tanto em alcançar almas, você que faz tanta programação na igreja com luzes, com dança e festa para ganhar almas, você está fechando o ventre. Você, pastor, não prega sobre isso. Vocês distorcem a palavra como o fez Satanás com Eva e continua fazendo como os doutores da lei torciam. E Jesus disse, vocês não entram no reino e nem deixais os que estão entrando entrar. A Bíblia é clara, a mulher salvar-se-á gerando à luz filhos. A principal missão, e que missão linda da mulher, é gerar filhos. Essa é a primeira gravidez. A segunda, muito mais difícil, nós homens participamos da segunda gravidez. Como tem sido difícil gerar Cristo no coração, na mente de cada filho. Extremamente difícil. É uma missão árdua. Mas as pessoas hoje querem o quê? Dissociaram, né? Hoje nós estamos num tempo em que as pessoas dissociaram. Deus deu a bênção do sexo. Deus colocou uma atração, assim como a gravidade, né, do Sol atrai os planetas e mantém o equilíbrio. As pessoas dissociaram o sexo do casamento. Deus deu uma função para o sexo. É aquela função reprodutiva. Deus deu também o prazer. Agora as pessoas falam assim, Deus, o prazer eu quero. Hoje nós vivemos numa sociedade corrupta. Elas querem o prazer do sexo, mas não querem a bênção dos filhos. E uma coisa está junto com a outra. Uma sociedade maligna, uma sociedade pornográfica, igrejas estéreis, mensagens estéreis. Hoje, as nossas igrejas eram para estar abarrotadas, cheias de crianças, de jovens. Agora, todo mundo preocupado. Agora, só para responder a sua questão. Coisa que a maioria das pessoas argumenta. Eu não tenho condições financeiras, né? Eu vou pedir Pede para Israel. Pede. Qual é a passagem? Israel. Êxodo 1:12. Êxodo 1:12. Ajeitou o cabelo, ficou bonito o gatinho. Esse é o meu gatinho. Esse é o meu gatinho Israel. É o meu príncipe. O nome dele é Príncipe. Olha, ele é tímido. Gatinha, vocês vão ter que esperar, tá? Ele ainda não está pronto. 1:12. Leia alto. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Lê agora devagar, com calma. Você está emocionado. Leia e explique. Entonado. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aí não fala quem que se enfadava. Explique para as pessoas. É que os egípcios se enfadavam porque os israelitas, eles
se multiplicavam, mesmo tendo, digamos, a perseguição, toda essa coisa dos Trabalho egípcios. pesado. Mesmo com trabalho pesado, como a mãe disse, sempre a bênção são os filhos. E você, Israel? Seu desejo é de ter muitos filhos também? Você não está pensando nisso, né, ainda? Ainda está trabalhando isso no seu... Qual é o seu desejo hoje no seu coração? Fazer avião? Ó, pessoal, vamos aqui que o pessoal tá brincando. Eu sei que você... aquele avião de bambu não serve. Serve? Ele falou que serve. Esse aqui quer ser aviador. Israel, você já tem uma compreensão a respeito dessa doutrina? Crescei. Se você Qual é o se seu pensamento? casasse, A cultura moderna hoje é de evitar. Muitos não têm filhos e outros têm 1 ou 2 filhos. Qual o seu pensamento a respeito? Que ter filhos seria o melhor, porque ter filhos, assim, ajuda a aumentar a população, coisas assim. Mas é essa a questão? Nós temos filhos para aumentar a população. Não é só isso. Mas qual é o principal motivo? Principal motivo? Sim. Não sei, papai. Tá. Passou. Muito bem. Né, eu pego de surpresa, gente. Vocês estão vendo que não tem nada ensaiado. Esse é meu gatinho. Esse é meu... O dele tá assim, para com isso. Mas é um gato, não é? Na hora certa a gente arranja uma gatinha. Aí nós vamos ter uma ninhada bem bonita. Muito bem. Nosso desejo, não sei se eu vou conseguir transmitir isso. Queridos, não é bonito uma igreja, um culto cheio de jovens? Você que frequenta o culto dos jovens. Uma igreja cheia de crianças, de gente, pessoas louvando a Deus. Será que o seu ventre pertence a Jesus? Esse texto diz assim. Esse texto está falando, eu acho que você está numa situação bem melhor. Aqui esse texto está falando do povo de Israel quando eles eram escravos no Egito. E eles estavam se multiplicando. E Deus estava abençoando. Filhos são bênção. E os egípcios começaram a oprimir, e cada vez mais. Quanto mais eles se multiplicavam, tanto mais os afligiam. não, ao contrário. Tanto mais os afligiam. Isso. Obrigado. Minha esposa realmente é ajudadora idônea. Então, pensa bem. Quanto mais a vida era dura, difícil, vida de escravo, Deus, porque Deus é que dá os filhos. Darcília quer mais filhos, mas Deus não está dando mais. Só temos 10. Você falar só, Se você entrar na internet, pesquisar a família Duggar, acho que é D-O-U-G-A-R, né? Duggar. Mais ou menos. Não é. Não é assim. Eu conheço uma família, né, lá nos Estados Unidos, que a mulher tem que estar com 20 filhos. Tem mulheres que têm 23. Aí você vai ver que 10 não é tanto assim. Então, queridos, hoje estamos analisando uma das primeiras horas, uma das marcas da nossa família. Não temos muito filhos porque, como a pessoa... Você não tem televisão em casa? Realmente, televisão não tem. Tem internet, tem vários computadores, a gente seleciona. Mas não é por falta. E os que não geram filhos, né? É porque só querem o prazer e não a responsabilidade. Queridos, o povo escravo, sofrido, gerava filhos. Nós não queremos que os filhos sofram, é Deus que dá. Não, se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Queridos, não é você que sustenta a sua casa. Nós trabalhamos. Deus deu a ordem, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A gente trabalha por obediência. Mas quem sustenta a família é Deus. Não procure ter filhos olhando o seu contra-cheque. Ninguém vai ter filho assim. É um ato de fé. A própria família, o casamento é um ato de fé e de confiança em Deus. Eu estou só dando esse exemplo aqui, né? De que o povo era escravo.
eu acho que você está bem melhor do que essa situação. E eles confiaram. E quando Deus os libertou, foi uma maravilha. E muitos daqueles homens que nasceram debaixo da escravidão foram os guerreiros que venceram os cananeus. Fala, Darcy. Não, uma coisa que eu queria colocar é, por exemplo, nós temos 10 filhos. Meu marido